Boa noite, irmãos queridos, amigos. Prazer estar junto com vocês mais uma sexta-feira. E hoje é aquela sexta-feira bem gelada, não é? Fria. Mas que bom que você está junto com a gente aqui. Alguns de vocês aí, eu sei, estão bem enrolados numa coberta, num edredom. Mas o importante é a gente estar junto nessa noite aqui para estudarmos um assunto tão importante, tão atual, né? Para a gente que serve a Cristo com devoção, com sinceridade, para a gente que quer aperfeiçoar-se nos caminhos do Senhor, se santificar e viver a vontade de Deus, né? Então, para nós é um assunto muito importante, muito relevante. Que bom que você está com a gente aí, vai convidando mais alguém, participando, comentando, tá bom? É sempre uma alegria. Hoje não é o Tiago, a gente está revezando e hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre uma doutrina que tem se tornado muito popular, né? E com suas práticas aqui nas terras tupiniquim, aqui no Brasil, em muitas denominações. Então a gente vai tentar, à luz da Bíblia, falar um pouquinho sobre essa doutrina chamada doutrina da confissão positiva. Talvez você não conheça esse movimento ou essa prática, essa doutrina por este nome, né? São muitos os nomes usados e às vezes você fala, poxa, eu pratico isso aí, acredito nisso aí, não sabia que era isso. Ele vem, essa meios, modos e nomes, né? Mas quase sempre entra naquela barca do profético, né? Tudo é profético, então as pessoas acabam não se atentando para a sutileza dessa doutrina. E à luz da Bíblia, a gente vai estar aqui analisando se ela é bíblica, se ela não é, meio bíblica, é difícil ser meio bíblica, né? Mas a gente vai estar analisando, ou é bíblica ou não é. E que o Senhor nos dê graça nessa noite, que a gente consiga, né, com graça, discutir isso aqui e que nós sejamos edificados, né? É esse o desejo do nosso coração. Bom, o que é a confissão positiva? Basicamente, queridos, é uma prática que visa conseguir bênçãos, né? Como o nome diz, a partir do hábito, da prática de você ficar confessando, falando, verbalizando bênçãos, aquilo que você quer ter, aquilo que você deseja, isso conspira no mundo espiritual de tal forma que assim será feito. Essa a ideia propagada pela doutrina da confissão positiva, né? Então, acredita-se que se você declarar coisas positivas, você vai alcançar essas coisas. Se você declarar coisas negativas, elas também vão de sobrevir sobre você. Basicamente, por trás disso aí, o alicerce dessa doutrina é a famosa "as nossas palavras têm poder", né? E nós vamos ver à luz da Bíblia se as nossas palavras têm poder e se elas têm, qual é o limite, qual é a medida desse poder, né? Então, basicamente, essa doutrina se baseia nesses alicerces. O primeiro deles é que as nossas palavras têm poder. O outro alicerce, e isso é muito perigoso, que eles se baseiem, é o triunfalismo. O que é? Que você nasceu para ser vencedor, você é filho do rei, você tem que comer e viver o melhor desta terra, você tem que ter dinheiro, você não pode ficar doente. Enfim, é uma doutrina triunfalista. Todas essas coisas podem enredar o leigo numa ideia de espiritualidade, de poder, de unção, que é o que geralmente se enxerga. Quem pratica esse tipo de confissão, adota essas práticas, acha que tudo isso gera poder, gera unção, é uma
um termômetro de espiritualidade, né? Então isso leva a uma falsa impressão que o Evangelho é um chamado, como vamos dizer assim, para super-heróis, para super-crentes, né? Então, o cidadão de posse de palavras de poder, ele começa a decretar, profetizar, declarar, e essa turma junto parece a Liga da Justiça, os Vingadores, né? Então, é um ufanismo, é irreal. Só quem já participou desses meios, desses círculos eclesiásticos que praticam e propagam esse tipo de coisa, e eles têm seminários, escolas, eles são fortíssimos. Percebe o quão distante isso está da visão, da cosmovisão do Evangelho. O Evangelho, ele fala da fraqueza humana, ele fala de graça, ele fala de piedade, de misericórdia, né? E essa doutrina leva a pessoa a acreditar que ele é quase um Deus, né? Ele tem prerrogativas divinas, ele dá ordem ao universo, aos anjos, aos demônios, às situações, e ele estabelece por meio da sua palavra as circunstâncias que lhe são favoráveis. E costuma-se atribuir a isso uma demonstração de fé. Ou seja, se você não pratica isso e não alcança esses resultados, você não tem fé. Então se ensina um evangelho de resultado. Muito longe do que a Bíblia ensina, né? Então, vou tentar aqui rapidinho falar sobre isso. Então, acreditando-se que você tem poder nas palavras, acreditando que isso é um nível de espiritualidade, de poder, de unção, você declara coisas que se tornarão concretas. Então, se você repetir muitas vezes, eu sou pobre, você, por certo, será sempre pobre. Se você declarar, eu sou rico, é inevitável que você venha ficar rico. Se eu declarar com toda a força do meu interior que eu serei curado, eu serei curado. E se isso não acontecer, me faltou fé, ou eu estou em pecado. Enfim, é mais ou menos isso que essa doutrina se baseia, né? Algumas coisas que são como quase um jargão, e isso entra na mente da pessoa e fica ali que nem um chiclete, é aquela coisa, né? Olha, se você é filho de Deus, você tem direito a todas essas bênçãos, né? Você precisa só tomar posse através da fé. Se você confessa que já recebeu, ou você já está em processo, você continua confessando, você já está recebendo e você está demonstrando essa fé. É isso que se acredita. Os propagadores dessa doutrina da confissão positiva, eles acreditam que pelo poder das palavras você pode conquistar todas as bênçãos descritas aqui nas Escrituras, né? Desde a salvação, a vida eterna, vitória sobre o pecado, sobre o diabo, segurança, proteção, riqueza, livramentos, livramento de sofrimento, de dor, cura de doenças, não experimentar tristeza, angústia, enfim, é o que eles propagam. Então todas essas coisas são conquistadas através de palavras declaradas e ditas com fé. Então, Deus só abençoa quem toma posse desta palavra, com fé, declarando, trazendo à luz coisas que verbaliza. E tem algo que para eles é importante, né? Nunca diga se for da vontade de Deus. Se você falar, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se Deus permitir, você
você já perdeu sua bênção, porque quando você diz isso, isso destrói aquela fé, como vamos chamar, aquela fé produtiva, aquela fé de resultado, né? Isso se opõe aos ensinos bíblicos e apostólicos, né? Tiago diz que a presunção leva o homem a determinar os seus planos e dizer amanhã vamos para lá, vamos fazer, vamos comercializar, vamos, enfim. Quando na verdade a gente não sabe o dia de amanhã e a gente devia sempre submeter os nossos planos, as nossas atividades, a nossa vida, o nosso planejamento ao Senhor e dizer, se Deus quiser, amanhã irei, farei, enfim. Então, aqui é o primeiro ponto de como vamos dizer, que não bate com a Bíblia. É o primeiro ponto que há um choque entre o que a Bíblia ensina e o que se prega, né? Esses ensinos da confissão positiva, eles surgiram no século XX, né? Não faz muito tempo não. Então, intimamente e intrinsecamente ligados à teologia da prosperidade. Porque a questão de declarar, decretar, determinar, profetizar, tem a ver com as bênçãos terrenas, com as bênçãos temporais, né? Com as coisas que você pode alterar num tempo curto, num tempo que se vai, não tem nada a ver com as coisas eternas, né? Então, está intimamente ligado à doutrina da teologia da prosperidade e de outros movimentos que a gente tem que tomar muito cuidado e entender se são cristãos ou não. Eu acredito que não, como a ciência cristã, novo pensamento, enfim, né? Então, eles invocam palavras da Bíblia, essa é a sutileza, né? E pensando textos fora de contexto, levam você a ficar declarando coisas e alimentando a ganância do seu coração e os teus desejos egoístas e egocêntricos para as coisas desta vida, né? O apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos de Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E esse evangelho que se ensina baseado na confissão positiva, ele não é piedoso, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Essa doutrina tem uma premissa, é o ideal humanista, o antropocentrismo. O que é isso? É onde o homem é o centro de tudo. Deus existe para servir o homem e não o contrário. Então, o homem declara, decreta, deseja, profetiza e Deus se vê obrigado a fazer aquilo que o coração, como diz a Bíblia, enganoso do homem, determina, declara ou deseja. Então, Deus está a serviço do homem e não o homem serve a Deus. Então, existe uma inversão de valores e isso é um sinal dos últimos dias, né? A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, né? Os homens seriam o seu próprio Deus. O umbigo é o próprio Deus, né? O seu ventre é o próprio Deus. Então, nesse evangelho, ele não é piedoso. É um evangelho que o homem tem a premissa divina e Deus se coloca no lugar do homem. É uma inversão absoluta, né? Não há nem o que se comentar. Então, o homem passa a dar comandos, palavras de comando, que Deus se vê obrigado a fazer, a cumprir, né? E alguns chegam ao ponto de dizer assim, olha, você põe a Deus contra a parede, vá arrazoar com Deus, enfim. Existe uma inversão e se perde a noção de quem é criatura e quem é criador. Quem é o homem e quem é Deus, né? Então, um dos pontos críticos dessa doutrina da confissão positiva, dizendo num linguajar bem popular, o rabo abana o cachorro. Então, é muito complicado. Então, Deus se vê obrigado
a servir o homem. Perceberam? Essa doutrina, eles usam alguns textos isolados das Escrituras, sem contemplar todo o conjunto, a harmonia, a cosmovisão bíblica, e a partir de um texto pinçado, fora do contexto, cria-se uma doutrina, né? Um dos textos que eles mais usam é o do Evangelho de Marcos, né? Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 22 e 23, tem um texto que diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, pega-se esse texto para dizer que a fé operosa, a fé que funciona, é a fé que você verbaliza. Então você dá ordem até para monte, ele sai do lugar e se atira no mar, com base numa interpretação literal desse texto, que vocês sabem que o texto não é literal, se estudar um pouquinho o contexto, é um texto alegórico, porque o versículo seguinte diz que não é assim. Mas se a gente for para os originais, o texto começa dizendo assim: tende fé em Deus. E aqui as palavras gregas aqui usadas é eshet pistin theou, que significa tenha fé em Deus, significando que Deus não é o sujeito da fé, ou seja, não é fé de Deus, não tem a fé de Deus, mas tem a fé em Deus. Deus é o objeto da fé. Então a fé operosa, segundo a Bíblia, é aquela que você se fia em Deus, no doador da fé, e não na sua fé. O problema da confissão positiva é que você se fia na sua própria fé. Se eu tiver fé, acontece. Na verdade, se eu crer no doador da fé, que é Deus, pode ser, se for a sua vontade, que aconteça como eu queira. Senão, vai acontecer como ele queira, ou como ele quer. Percebe? Então, se pega um texto isolado para dizer que você declarar e falar coisas, vai acontecer literalmente. Se a gente for para o versículo seguinte, parece que fica acomodado e bem melhor explicado o que Jesus disse. Está escrito assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crendo receber, tê-las-á. Percebe? Jesus completa o raciocínio dizendo que aquilo que você vai verbalizar, como você fará isso? Pedindo. Como? Orando. Crendo receber. Percebe? Não é o fato de declarar autonomia em relação a Deus, independência, e declarar o que será feito. Você vai pedir. Percebe a posição? Você vai pedir em oração, em submissão a Deus. Aí sim, Deus tem o seu lugar e o homem tem o seu lugar. Então, por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes, orando, crendo receber, tê-las-á. Percebeu? Então a gente não pode pegar um texto totalmente fora do contexto e dizer que você pode criar coisas, declarar coisas. Quem faz isso é Deus. Disse: haja luz e houve luz. Chega no seu quarto escuro e diga com toda a tua fé: haja luz. E vê se você não apertar o interruptor se a luz acende. Não acende. Percebe? Não se iluda. Outro texto bastante usado sobre o poder das palavras pelo pessoal da confissão positiva é de Provérbios capítulo 6, versículo 2. Diz assim: te deixastes enredar pelas próprias palavras e te prendestes nas palavras da tua boca. Esse texto, segundo esse pessoal, significa que para você não passar problemas, você tem que tomar cuidado com o poder da sua língua. Na verdade, de certa forma é verdade, mas isso não quer dizer que você não vai ter problemas, mesmo de boca fechada. Você evita alguns problemas, mas não todos os problemas.
Esse texto, o que Salomão está dizendo, você precisa, para entender o texto, para você não pensar ele fora do contexto, você tem que ler o versículo anterior, que ele fala assim: filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro, se desse a tua mão ao estranho e te deixasse enredar pelas próprias palavras, e te prendesse nas tuas palavras. Então, se você pegar uma tradução mais fiel ao texto, eu por exemplo, peguei aqui o verbo enredado, estar enredado, eu peguei da Bíblia de Genebra, né? Que significa quando você cai numa armadilha, você se prende por se colocar como fiador de alguém. Então, o compromisso verbal que essa pessoa fez de se tornar fiador do outro o levou a se enredar, a ficar preso pelas palavras da boca. Mas é uma armadilha que ele faz para ele mesmo a partir de um compromisso que ele faz, de um contrato apalavrado, que a pessoa se compromete verbalmente com outro a ser fiador em um negócio. Então o que Salomão está dizendo, aqui ele tá falando do perigo de ser fiador. Como aquilo, muitas vezes o contrato não era no papel, era feito de boca, como a gente diz, a pessoa se prendia no que falava, ok? Esse versículo, ele só diz que as nossas palavras, aquilo que a gente consente e assevera e afirma, pode nos trazer problemas, situações embaraçosas, né? A gente pode até colher frutos indesejáveis em algumas situações por aquilo que a gente fala. Mas esse verso, ele não dá margem nenhuma para dizer que as nossas palavras em si nos dá o controle das circunstâncias da nossa vida. Você, com suas palavras, você não consegue controlar todas as circunstâncias e ações da sua vida. Não se engane, viu? São situações específicas, né? Que as palavras evitam que a gente traga problema para a gente mesmo. Mas elas não têm o poder de mudar o destino do ser humano só pela verbalização de coisas. Não é isso que esse texto está dizendo. É muito claro, é só você ler todo o texto. Está falando de situações pontuais, eventuais, ok? Cotidianas, enfim. A Bíblia, então, gente, não ensina a confissão positiva. O que a Bíblia diz sobre as nossas palavras ter poder, como a gente viu, esse poder é limitado. Você pode pegar algum texto lá de Provérbios que fala: como imaginou em sua alma, assim é. Mas, de qualquer forma, como está lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 34 até 36, lá diz que a boca, ela reflete o coração, né? As palavras que falamos, que verbalizamos, elas simplesmente demonstram aquilo que está interiorizado, aquilo que nos domina, né? O homem fala, a boca fala, como está escrito, daquilo que o coração está cheio. Então, na verdade, as palavras demonstram o interior. O poder dela é manifestar o que está interiorizado. É isso que as palavras têm poder. Então, quando a nossa vida é dominada pelo pecado, por pensamentos negativos, tudo aquilo que dizemos vai ser negativo. E é uma retroalimentação, né? Você pensa negativo, fala negativo, pensa negativo, fala negativo, enfim. Mas as palavras, elas são o resultado, elas são o fruto de um interior, e não o contrário, né? Por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, fala da importância de confessar a fé em Jesus para a salvação. Por quê? Porque a boca reflete a fé do coração. Percebe? Então é importante confessar: Jesus é meu Salvador, né? Não exatamente nos moldes que muita gente faz. Vem aqui à frente e diga. Mas, enfim, ninguém ter dúvida, né, da sua fé. A confissão que você faz, seja ela na igreja, seja por meio de um batismo, enfim. A
confissão de fé, aquilo que a tua boca fala, ela reflete a fé que está interiorizada em você, né? Então, as palavras têm poder para influenciar nossas ações, até ações de terceiros, trazer algum tipo de aborrecimento, alegria, algum tipo de destruição, até de abençoar, mas é pontual, são para situações e não destino, enfim, tem que tomar cuidado com o alcance do poder das palavras. As nossas palavras têm poder por medida, limitado. Deus não, Deus, ele, como já falamos aqui em outras oportunidades, ele é infinito em poder, em sabedoria. Então, quando Deus diz, está feito. Quando o homem diz, nem sempre está feito. Então, a melhor coisa é sempre pedir em oração, submeter-se à vontade de Deus piedosamente, ok? Como a Bíblia ensina, humildemente, colocando-se no seu lugar. Nunca se esqueça, ele é o oleiro, você é o barro, né? Isso é importante. Cuidado com a soberba, com a síndrome luciferiana, né? Eu subirei às estrelas, eu serei como Deus. É bem o que essa doutrina te leva, de uma maneira sutil e quase inconsciente, trilhar. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Então, a gente percebe que o poder das nossas palavras ele é limitado, né? Ele é limitado, né? Se a gente disser coisas negativas, não quer dizer que só vai acontecer coisas negativas. Coisas negativas vão acontecer. E mesmo que você nunca disser coisa nenhuma negativa, ainda assim alguma coisa negativa vai acontecer, né? Porque as nossas palavras não controlam. A gente não tem controle sobre as coisas que acontecem à nossa volta e nem em nós. Você não consegue controlar, por exemplo, os fios da sua cabeça que caem. Não adianta você determinar, declarar que você não vai ficar careca. Você vai. Se bobear, você vai ficar mais careca do que eu. Então, se tiver que cair, vai cair os cabelos. Não tem o que fazer. Então, não adianta, tem situações... Se você declarar, eu sou rico, eu sou saudável, não quer dizer que você não vai ficar doente, viu? Não quer dizer. Salomão, que é um sábio, diz que debaixo do sol há o acaso. Acontecem coisas boas e ruins para os ímpios e para os justos, para os sábios e para os tolos. Então, a melhor coisa que tem, como ele mesmo diz, ao final de todo o seu pensamento, aquela coisa existencialista toda, aquele seu momento de reflexão, é temer a Deus, né? Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. E entre tantas coisas que a gente poderia enumerar aqui nesse quesito temer a Deus, estar em obediência, submissão à sua palavra, rendendo-se à sua vontade, é uma das melhores dicas para quem quer temer a Deus, né? Enfim, então a Bíblia promete muitas bênçãos em Jesus, mas a bênção mesmo que é garantida é a salvação, é a vitória sobre o pecado, sobre a morte, a paz de Jesus na nossa vida. Todas as outras coisas são circunstanciais. Os filhos de Deus, eles sofrerão muitas aflições, não adianta declarar positivamente. Você não vê nenhum apóstolo, nenhuma carta paulina ou apostólica ensinando esse tipo de postura, né? Todos eles se submeteram humildemente a todos os reveses da vida, testemunhando a sua fé genuína. Foram mortos, perseguidos, enfim, sofreram todo tipo de sabor nessa vida, sem nunca dizer, olha, eu sou filho de Deus, isso não pode acontecer comigo, eu não aceito, eu renego, eu profetizo, eu declaro. Você não vai ver isso, nem em Jesus, nem nos apóstolos, nada disso tem base bíblica, viu? Isso é só invencionice, né? O que a Bíblia nos ensina,
de fato, é que a fé não é uma solução instantânea para os nossos problemas. Mesmo quem tem fé vai ter problema. Fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se esperam. Fé não é declarar, romper com palavras, com verborragia, dando comandos. Não. Fé é a certeza da esperança. É esperar com certeza aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai responder. Né? Isso é fé. É o que a Bíblia ensina. Todo o resto é resto. Né? Ao contrário do que a confissão positiva ensina, que você deve ficar dando ordem a homens, anjos, demônios e tudo mais, a Bíblia ensina que nós devemos orar para que seja feita a vontade de nosso Pai que estás no céu, a vontade de Deus. Quem ensinou isso? Jesus, na famosa oração do Pai Nosso, né? O modelo de oração. Então, a nossa vontade deve se submeter à vontade de Deus, é isso que está ensinando lá. Então, a gente não coloca Deus contra a parede, né? Esse tipo de postura de insurreição, de rebeldia, enfim, de falta de reverência, de temor, é um completo desconhecimento de quem somos e quem é Deus, né? A estrutura nossa e a estrutura de Deus, né? Deus não é homem, né? Então, lá diz assim, Pai nosso que estás no céu, e fala que seja feita, tanto na terra como no céu, a vontade dele. Isso é fé. Todo o resto é invencionice dos gurus da autoajuda, do triunfalismo barato, né? Do evangelho sem cruz, né? Do evangelho sem renúncia, do evangelho sem dores. Esse não é o evangelho, esse é outro evangelho, segundo Paulo, ok? Então, nós devemos se submeter à vontade de Deus. Então, vem a máxima, mas a vontade, isso é o que eles dizem, né? Mas a vontade de Deus é que você seja curado. A vontade de Deus é que você seja próspero. É? É sempre assim? Vamos à Bíblia? Primeiro, nós temos que entender que colocar a fé em ação é esperar com certeza. Em oração, crendo. Então, além da fé, existem algumas condições colocadas na promessa de Deus para que Ele responda essa oração. A gente vai colocar diante de Deus, submeter a Deus aquilo que desejamos, aquilo que pleiteamos, com fé, mas em oração, pedindo em submissão, em oração. Mas além da fé, para que Deus responda essa oração, existem alguns passos que a Bíblia ensina. O primeiro é que nós temos que permanecer nele, e a sua palavra permanecer em nós. Isso está em João capítulo 15, 7. Quando estamos nele e a palavra está em nós, a possibilidade de pedirmos segundo a sua vontade é maior, porque conhecemos a sua palavra. E o conhecemos intimamente porque estamos nele. Então, é necessário relacionamento, conhecimento. Okay? Então, João 15, 7 coloca essa primeira condição na nossa oração. Uma segunda condição de muitas vezes não sermos atendidos na nossa oração é que pedimos mal, né? Segundo lá, como está no apóstolo Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4 e 3, diz que muitas vezes não recebemos, porque pedimos mal, ou seja, a gente pede segundo o nosso coração, segundo a nossa visão, segundo o nosso egoísmo, segundo o nosso imediatismo, enfim, né? É importante colocar que essa doutrina do haja, declaro, determino e tal, ele tenta burlar uma lei de santificação para os filhos de Deus, que é a lei da paciência, da tribulação que leva à paciência, à perseverança. Nós somos forjados nos dissabores, nas lutas, nas circunstâncias contrárias. E renegar tudo isso e não aceitar foge ao propósito
que é o meio, que essas coisas são o meio, que Deus colocou como um propósito para a gente chegar à estatura do varão perfeito, se aperfeiçoarmos em Cristo e tudo mais. Então, muitas vezes pedimos mal, porque pedimos segundo o nosso coração, sem querer passar pela prova, pelo exercício da paciência, né? Enfim. Também temos que pedir segundo a sua vontade. Né? Primeira carta de João 5,14 é uma outra condição na nossa oração. Nem tudo que você pede na sua oração Deus vai atender. Então, a gente não declara e não determina nada. A gente em submissão pede em oração crendo, observando esse padrão na oração. E então a fé é esperar na certeza que Deus vai responder. E Ele vai fazer segundo a sua vontade. Percebe como é tão bonito isso? Você ora para Deus curar uma pessoa, um ente querido. Mas, às vezes, a soberania de Deus, a presciência de Deus determinou que aquele ente querido não fosse salvo. E ele é recolhido. Se você não entende a soberania de Deus e não se submete à vontade de Deus, você se torna um crente frustrado. E você tem para você que toda aquela oração foi perdida. Você entende que Deus não te ama, porque Ele não ouviu a sua oração. Então você se torna um cristão caprichoso, né? E você não reconhece o quanto Deus é mais elevado, mais sublime, mais poderoso e sabe tanto mais que a gente do futuro, né? Ele tem os seus próprios desígnios, o seu próprio conselho. Então, é tão bonito, né? A gente pega a oração de Jó, na sua perda, né? Ele fala, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, ele se coloca em absoluta humildade, em absoluta submissão, em absoluta reverência, devoção, em absoluta piedade. É isso que é o Evangelho. Não tem nada a ver com esses galinhos com a crista em pé, dando ordem, gritando, batendo o pé. Não, isso não encontra abrigo nas Escrituras, nem no Velho nem no Novo Testamento, viu? Nem sempre é da vontade de Deus que você seja rico, que você seja curado, que aconteça um milagre espetacular numa situação. O que é certo e o que a Bíblia ensina é que Deus é poderoso para nos sustentar. Ele tem poder para nos sustentar em toda aprovação, em toda dificuldade, na fornalha, no Jordão, enfim. Deus é poderoso para nos suportar, nos sustentar na prova, nos prover na escassez. Ele não vai tirar de você o deserto, mas Ele vai te suprir, Ele vai te sustentar no deserto, né? É isso que é fé, é isso que a gente tem que aprender. Eu quero dar um exemplo bem claro, para mim não me demorar, de como a Bíblia ensina a questão da vontade de Deus, a soberania de Deus, em todas as situações. O apóstolo Paulo, para a gente ver que Deus não é a vontade de Deus que em toda situação alguém seja curado, alguém seja próspero, não é isso não, a Bíblia não ensina isso. O apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus para curar muitas pessoas, é só você ler o texto. Mas ele mesmo não recebeu a cura da sua doença. Deus tinha com ele um propósito que ele não conhecia, né? Isso está lá em 1 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, desculpa, no capítulo 12, né? A partir do versículo 7, você vai ver que Paulo pediu a Deus por 3 vezes que lhe tirasse o espinho na carne. E Deus não tirou. Paulo ficou triste, fez birra, colocou Deus contra a parede, renegou, não, eu não aceito, enfim. Ele não fez nada disso. Ele se submeteu à vontade de Deus. Ele foi instrumento de Deus para curar muitas pessoas, mas ele mesmo não recebeu a sua própria cura, né? Tem outros casos aqui. Apesar ele como um apóstolo tinha muitos dons sobrenaturais e extraordinários, ele foi usado para curar muitas pessoas,
Mas aqui tem uma outra situação, aqui uma outra ocorrência, que ele foi para orar por um homem com um nome bem estranho chamado Epafrodito, está lá em Filipenses 2:25, e ele não teve êxito. Também ele foi orar pelo seu amigo Trófimo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, e ele também, a oração dele não produziu muito efeito. O que significa? Ele estava em pecado, falta de fé? Não, nada disso. Só não era a vontade de Deus. A gente pede crendo, mas em submissão, rendido à vontade de Deus, seja sim, seja não. Deus, ele é soberano. A doutrina da confissão positiva coloca a soberania e a autonomia do homem, independência em relação a Deus, e tira a soberania de Deus, aniquila a soberania de Deus. Tem que tomar cuidado com isso. Aqui tem um outro caso. Jó, a doença de Jó, as perdas de Jó. Foi falta de fé que trouxe doença a Jó? Foi pecado? Segundo os gurus da confissão positiva, se eles estivessem ali ao lado de Jó, eles iam falar: Jó, você tem algum pecado oculto, escondido, está te faltando fé, né? E ele declara ainda no seu sofrimento, um dos versos que expressam o quanto de fé ele tinha interiorizado, né? Ele fala: olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra dos viventes. Ou seja, fé é a certeza da esperança. Ele esperava, em submissão, percebeu? Não tinha nenhuma ação altiva de Jó contra Deus, de forma alguma. Ele reconhece a sua pequenez, ele reclama um intercessor em determinado momento, ele fala: olha, é tão alto, é tão grande, eu aqui tão... falta alguém entre nós, percebe? Ele consegue se colocar no seu quadrado. A confissão positiva tenta colocar você no nível de Deus. Não, é um absurdo isso aí. Endeusa o homem e humaniza Deus. É incrível, né? Então, não foi falta de fé, nem pecado que veio todos aqueles problemas, todas aquelas situações adversas sobre a vida de Jó. Não, de forma alguma. Também nós temos um caso lá no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 3, do cego de nascença, né? E Jesus está falando lá, ó, não faltou fé, não é pecado dele, não é pecado dos pais. Sabe por que ele nasceu cego? Para que se manifestasse as obras de Deus. Deus tem seus propósitos, gente. Quando eu saio declarando, profetizando, querendo mudar situações que Deus não me deu autoridade para fazer, eu quero me tornar um pequeno Deus, né? Enfim, eu quero tomar as rédeas do mundo, né? E Deus não divide isso com você, não. Baixa a tua bola. Aqui uma situação para você pensar. Se a fé for a condição primordial para você receber um milagre, como então você explica os mortos que Jesus ressuscitou ter voltado à vida? Os mortos creram? O morto não crê, né? Percebe como essa doutrina da confissão positiva ela é contraditória? Nem sempre a premissa para o milagre é a fé de quem vai receber. É a fé de quem está orando. É a fé de quem está esperando. Às vezes não é a fé de ninguém. Às vezes é só propósito de Deus. Percebe? Então, cuidado com essa coisa cega aí. Então esses jargões, eu decreto, eu declaro, eu determino, eu profetizo. Isso aí que é usado nas mais variadas situações, e hoje, infelizmente, para a vergonha do Evangelho, na maioria das denominações cristãs, não tem nenhum respaldo bíblico.
Nenhum. Primeiro, que a Bíblia ensina que decretos, os homens não fazem decreto. Você sabe o que é um decreto? Decreto é uma situação estabelecida por autoridade, por poder imutável. Quem decretou tem que sustentar aquilo. Então, os decretos são prerrogativa divina em toda a Bíblia. No Velho Testamento você vê reis decretando coisas circunstanciais, temporais, em relação à sua área de poder, de influência, ao seu reinado. Nunca sobre doença, riqueza, fama, unção, libertação, coisas desse tipo. Não tem nenhum respaldo bíblico isso. Decretos são prerrogativas divinas. Eu peguei alguns textos aqui para não ficar nenhuma dúvida. Só quem é soberano como Deus pode decretar. Então tá aqui, ó, alguns textos. Isaías 14, versículo 26 a 27 diz assim: Este é o propósito que foi determinado sobre a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Preste atenção aqui. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Deus determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Esse texto, dentro do contexto, está falando que Deus vai julgar a Síria. Então Deus diz aqui que isso ele determinou, que ninguém pode invalidar, que ninguém pode fazer ele voltar atrás. Ele decretou. Um outro texto, esse aqui é chocante, a pergunta. Daniel, profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35, tem aqui algumas afirmações aqui que eu acho fantásticas. Diz assim, ó, todos os moradores da terra são reputados em nada. Então, essa é a nossa condição, fraco, pequeno, nada. Todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ou seja, Deus, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. É ele que opera nos exércitos dos anjos e no coração dos homens, os moradores da terra. E aí, diz assim, não há quem possa estorvar a sua mão, ou seja, não há quem possa impedir a sua mão e que lhe diga, o que fazes? Ou seja, você não pode questionar o que Deus faz. O que você faz? Você é nada. É isso que esse texto está dizendo. Aí Isaías 46, versículo 9 e 10, é importante isso. O Evangelho ele humilha o homem. Ele coloca o homem na sua real condição. Morto em pecados, depravado, separado de Deus. Ele precisa da graça, ele é carente da graça, ele não é nada. Esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que massageia o ego do homem, fala que ele é ouro de Ofir, que ele é o caramba. Esse Evangelho, cuidado. Não é esse Evangelho. Você é o que é pela graça de Deus, é o que Paulo diz. Outro texto aqui que fala dos decretos, de quem é essa prerrogativa, é Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, ou seja, Deus mesmo declara, profetiza, anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha o que Deus está dizendo. O meu conselho será firme. Eu farei toda a minha vontade. O que ele anunciou, o que ele decretou, é firme. Ele vai fazer. Ele pode decretar. Você não. Então esses textos aí, entre tantos que eu poderia separar, demonstram que tudo que Deus decreta tem propósito, tem plano, desde a criação do universo, antes da fundação do mundo. Então, Deus é sábio, eterno, poderoso, e nada pode anular aquilo que ele determinou. A confissão positiva, que é algo tão em voga na igreja brasileira, ela consiste ou ela se apoia em 4 pontos. E olha como é isso. Diga a coisa, é o primeiro deles. Então, começa com o que você verbaliza. Diga a coisa, seja positivo ou negativo. Então aqui, você tem que dizer. Então, aqui tira da mão de Deus o acontecer dos fatos e dos eventos
e coloca na mão dos homens. Então você tem que dizer a coisa certa. Depois você tem que, o segundo ponto é fazer a coisa, seja positivo ou negativo. Então você diz e faz, e isso vai determinar a sua vitória. O terceiro ponto, quando você diz e começa a fazer, você começa a receber essa coisa. Então essa fé vai dinamizar a ação de Deus, que ele se vê obrigado a responder, a reagir a essa fé, a esse aceno seu, porque ele está preso a leis espirituais. Olha cada coisa, gente. Então é assim, você tem que chamar a atenção de Deus. É esse tipo de coisa que eles ensinam. Então você diz a coisa, começa a fazer a coisa, então você começa a tomar posse daquilo em fé, verbalizando, insistindo, e então você passa a obrigar Deus a te atender. Você coloca Deus contra a parede. E o quarto ponto é, depois de tudo, contar essa coisa, né? Para que outros possam crer. Então, basicamente, você tem que trabalhar usando as palavras decretar, exigir, reivindicar, declarar, determinar, e nunca diga se for da tua vontade, porque isso vai destruir, diminuir a sua fé, o seu desejo, o seu fervor por aquilo. E se você falar se for da tua vontade, isso pode te roubar, te tirar a força, te tirar do foco. Percebe que isso é uma coisa maligna? Isso é esoterismo, gente. É a força da mente. É quase um mastermind. Isso não tem nada de evangelho, gente. Viu? Não se engane. As nossas palavras não são mágicas. Não são mágicas. Hoje nós estamos de pé, amanhã nós podemos estar no leito. E mesmo assim a gente vai glorificar a Deus, a gente vai continuar tendo um coração adorador, submisso, ensinável. Não existe base para isso, ok? Um outro texto que é quase um texto áureo para esse pessoal é o texto de Filipenses 4:13, que eles dizem assim: posso todas as coisas em Cristo ou naquele que me fortalece. Então, quero ficar rico, eu posso todas as coisas. Eu quero ser curado, eu posso todas as coisas. Eu quero me casar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O problema é que a ênfase não está no naquele que me fortalece. A ênfase está tudo posso. É isso que essa confissão positiva ensina. Eu tenho a força, sou invencível. É quase a música do He-Man. Quem é mais antiguinho sabe. Então, a base bíblica para eles é um texto pinçado fora do contexto que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso tudo, eu sou invencível. Na verdade, se você for ao contexto dos versículos 11 e 12, os dois versículos que antecedem essa declaração tão dita aos quatro ventos de maneira altissonante e isolada, o apóstolo Paulo ele diz no que ele pode todas as forças. Na verdade, ele está se referindo a situações que esse pessoal renega. Ele diz assim, versículo 11 e 12: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo que mesmo em momentos de tribulação, de fome, de escassez, de necessidade, de abatimento, ele está dizendo que ele pode tudo, ele pode suportar. Em Jesus ele tem força para suportar. É isso que ele está dizendo. Todo o resto que você ouve e tem aprendido, que você não pode aceitar isso, que você tem poder e que você é invencível, que você é um super-herói gospel, nada passa isso de parapsicologia evangélica. Isso não é
evangelho, viu, gente? Isso é outro evangelho. Para mim terminar, não me prolongar muito, quais são as implicações de você crer na doutrina da confissão positiva? E qual o perigo dela? O primeiro é que essa doutrina aniquila a soberania de Deus. Como já vimos aqui, a gente se coloca no lugar de Deus e a gente quer dar destino ao universo e à história do homem, da criação, através dos nossos rompantes de poder, de unção, de alta espiritualidade, e começamos a profetizar e dar ordens ao universo, né? Então, e a gente se esquece que o Salmo 115, Deus faz um lembrete, né? Que Ele está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. Então, o primeiro perigo é aniquilar, é isso que essa doutrina faz, a soberania de Deus. O segundo erro gravíssimo dessa doutrina é que ela enaltece o homem e diminui Deus. Ela coloca o homem num patamar que ele não merece, não pode ter, e usurpa o lugar de Deus, ok? O terceiro erro dessa doutrina da confissão positiva é que ela dá mais ênfase, mais valor à palavra que falamos do que às escrituras. Você percebe que então você começa a declarar as circunstâncias e elas vão ser resolvidas. E Paulo está dizendo assim, segundo Coríntios capítulo 12, 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E aqui eu não estou pregando o evangelho do fracasso, da derrota, da pobreza, da miséria. Não estou pregando isso não. Deus pode enriquecer alguém, Deus pode curar alguém, Deus pode fazer coisas maravilhosas na vida de alguém. Mas tudo isso é desígnio de Deus. O que o evangelho promete é salvação. É isso que o evangelho promete. E como a gente vive a nossa vida piedosa diante de Deus? Em submissão, pedindo em oração, ok? É isso que a Bíblia ensina. Nada mais que isso. Então, o terceiro erro dessa doutrina é dar mais valor às palavras que falamos do que às escrituras sagradas, né? O quarto erro, dessa doutrina da confissão positiva é que dá um conceito para o evangelho simples, uma coisa muito simplista da fé. É o evangelho da cruz, você não pode sofrer, da renúncia, do arrependimento, do nascer de novo, né? Então é um evangelho sem cruz, um evangelho de triunfo, de vitória, um evangelho sabor de mel, ok? Então, esse evangelho, ele não é bíblico. Você não encontra respaldo bíblico nenhum nele, né? E por fim, para você pensar, a doutrina da confissão positiva não tem respaldo nem na história da igreja, viu? Eu fico imaginando os reformadores lá, o Lutero, o Calvino, João Hus, outros lá, decretamos que a partir de hoje os nossos inimigos vão morrer, serão transportados para o inferno, todos os que se opõem ao evangelho, declaramos extinto o papado a partir de hoje, enfim. Você não vai ver esse tipo de declaração. Sabe por quê? Todos esses homens foram humildes, afirmaram e se submeteram à soberania de Deus, reconheceram a sua fraqueza, a sua dependência de Deus. A confissão positiva ensina autonomia. Você é autônomo, você é responsável de levar a cabo a sua própria existência. Percebe? E tudo que te rodeia e tudo que te acontece. Não consigo ver isso na Bíblia, né? Você não consegue controlar a vontade que você tem de espirrar. Não consigo. Palavras mágicas, o abracadabra gospel e haja luz, isso não tem respaldo bíblico. E para encerrar, todos esses movimentos que surgem nos últimos dias,
é só um indício do fim. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele fala de alguns sinais dos últimos dias. Eu nem vou ler o texto todo, vou ler só um pedaço. Ele fala assim para Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É esses dias que a gente está vivendo. Hoje a gente tem que evangelizar os evangélicos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Eles é o seu próprio Deus, os seus próprios desejos, desígnios, conhecimento, desejos, ambições, enfim. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos e soberbos. Eu vou parar aqui. Porque um dos sinais dos dias do fim é a absurda presunção e soberba dos homens em relação a Deus. Isso você consegue perceber não só no mundo, dentro da igreja. Percebe? Quando eu dou ordens de comando para Deus, Deus tem que se submeter a mim, Deus está preso a leis espirituais diversas, pensadas fora do contexto. Eu declaro, eu decreto, eu faço, eu aconteço. Eu percebo uma presunção tão grande quando a Bíblia ensina a gente viver diante de Deus de maneira reverente, temente. E como diz Tiago, vou repetir, vou frisar, vou ressaltar. Não diga eu vou, irei, farei, mas diga se Deus quiser. Que coisa linda é se submeter em reverência, em dependência de Deus. A confissão positiva é tudo menos o que o Evangelho ensina. É a autonomia do homem, soberania do homem, independência do homem, presunção do homem, soberba do homem, ignorância do homem. Viu? Fuja disso, querido. Você não declara nada, não decreta nada, não determina nada, não profetiza nada. Mesmo porque, como diz Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, antigamente Deus falou aos pais, falou aos antigos pelos pais e pelos profetas. Hoje ele fala pelo Filho, tá? Você não tem que ficar profetizando nada. A Bíblia diz, ai de quem diz Deus disse quando ele não disse. Viu? Você abre o Facebook e alguém fala assim, eu declaro que hoje você terá um dia de bênção sobre a tua vida, etc. Quem te deu ordem para declarar, profetizar, fazer? Eu não vejo respaldo nessas coisas. O que você pode é desejar. Eu desejo que o Senhor te abençoe, te dê um ótimo dia. Ok? Você não profetiza nada, você não declara nada, não decreta nada. É isso que a Bíblia ensina. Eu acho que a gente deve se restringir a praticar e observar o que a Bíblia ensina, não o que os homens ensinam. Cuidado com os gurus da autoajuda, com os gurus que mudam a tua mente, mas não renovam o teu entendimento em Deus. Viu? A fé não é um fim em si mesmo, ele é um meio. Deus é o fim, Deus é o princípio e o fim. A nossa fé é em Deus, a nossa fé não é na nossa fé, não é na nossa força, não é nas nossas palavras, mas é o que Deus disse. Quando você não quer errar e saber o que Deus disse para orar, cante os salmos, olhe os salmos, percebe? E entenda que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Fé é a certeza do que se espera. E não declarar, determinar e querer de maneira autônoma, isolada, separada de Deus, traçar o seu destino. Que Deus te abençoe. Espero que tenha sido um tempo de bênção, um tempo de reflexão para nós, o quanto nós temos sido cristãos de verdade nesse tempo tão difícil, um tempo de tanta rebeldia e insurreição contra Deus, né? Que nós possamos ser humildes, submissos e depender todo dia de Deus. Obrigado pela tua companhia, pelo carinho. Tá friozinho, vai tomar aquele chá quente. Deus te abençoe. Deixa aí o teu like aí, tua curtida na página, compartilha.
Para nós é sempre uma alegria estar junto com você e nós vamos junto nos edificando e crescendo em amor, em graça e conhecimento do Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite.